olhamos para esse texto, irmãos, Paulo vai nos chamar a atenção de que nós devemos, a partir de agora, deixar todos os nossos hábitos do paganismo que nós tínhamos, e agora nós iremos nos vestir de novas virtudes, que agora vai refletir o caráter de Deus. Tem uma coisa bem interessante, irmãos. Pense em alguém que ganhou uma roupa de alta costura, uma roupa muito cara. Sabe aquela roupa de alta costura, aquela mulher que ganhou aquela roupa de alta costura, que custa muito caro. Mas ela vestiu aquela roupa de alta costura, claro que não é o nosso caso, né? Nós não temos esse privilégio de vestirmos de alta costura, mas imagine que a Dione ganhou um vestido de alta costura. A Dione veste o vestido de alta costura, mas ela insiste em colocar uma jaqueta de moletom por cima dela. Pense, que desperdício. E é isso que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, olha, vocês agora ganharam novas vestes. E vocês precisam vestir essas novas vestes. Mas vocês não podem colocar mais nada por cima delas. Você vai ter que andar agora com o terno de linho fino que o Roberto ganhou aí de uma grande marca. Não é? A Ieda ganhou aquele vestido caríssimo, até agora tem que andar com aquele vestido. Acabou. Tira aquela roupa de moletom, aquelas jaqueta, né? A gente compra aí de R$ 1,99. Nós ganhamos novas vestes agora. Né? Só que a gente precisa entender, irmãos, o que é isso? O que Paulo está falando dessas novas vestes? A gente precisa olhar, irmãos, que Paulo está falando que a partir de agora, a nossa rotina do dia a dia tem que ser diferente. A nossa rotina não pode ser a mesma rotina que nós tínhamos quando nós estávamos no paganismo. E aí, irmãos, eu quero convidar você a ir para o texto. Vamos lá? 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então nós já vimos que os 3 primeiros capítulos, Paulo nos apresenta o que Cristo fez por nós. No capítulo 4, do 1 ao 16, Paulo vai nos apresentar e dizer que nós agora precisamos viver unidos. Agora eu quero que você preste bem atenção numa palavra, irmãos. Aquilo que não une, o que ele faz? O inverso da unidade é o que é? Divisão. Se eu não uno, eu divido. E eu quero que você preste atenção nessa palavra. Porque vai ter um versículo que a gente precisa explicar bem isso para vocês. Então, Paulo agora vai nos dizer, ele disse, olha, vocês precisam viver em unidade. E Paulo agora vai dizer, olha, cuidado para que vocês não se dividam. E o interessante, irmãos, que do verso 17 ao verso 19, Paulo vai dar um diagnóstico da nossa antiga natureza. Como nós éramos antigamente, antes de termos o encontro com Cristo. Olha só, irmãos, como é que era a nossa mente? Verso 17. Nós vivíamos na futilidade dos pensamentos. Uma vida focada em apenas no passageiro. Nós não tínhamos propósito nenhum de vida. Quer ver uma coisa interessante, irmãos? Pega um adolescente aí na rua, aí, qualquer adolescente que você encontrar na rua.
Pergunta para ele assim: o que você quer ser? O que você sonha em ser? Ah, não sei. Lembra? Deixa a vida me levar. Era assim que nós éramos, irmãos. A nossa mente, ela era fútil. Só passava na nossa mente, irmãos, pensamentos de futilidade, pensamentos passageiros. Nós não tínhamos propósito nenhum de vida. E Paulo diz assim: cuidado, porque vocês eram assim. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Se Paulo nos faz essa advertência de quando nós éramos, ele faz a advertência por um motivo. Porque mesmo eu, estando dentro da igreja, se a minha mente não foi transformada pelo Senhor, continuamos com a mente fútil. Olha, irmãos, hoje é o culto da prosperidade. Hoje é o culto da mudança do cativeiro. Hoje é o culto da mudança do casamento. Hoje é o culto de libertação. Hoje é o culto disso. Hoje é o culto daquilo. Só que quando nós olhamos, irmãos, para o sacrifício de Cristo, tudo isso é fútil. Irmãos, de verdade, você acha que Cristo morreu na cruz do Calvário para você fazer uma campanha na sua igreja, para você ter prosperidade no teu trabalho? Você acha que é tão pequeno o sacrifício de Jesus? Vocês acham? Futilidade, irmãos, cuidado, para que mesmo você dentro da igreja, a tua mente não esteja fútil, pensando em coisas, irmãos, que não vão mudar em nada. Mas ele continua dizendo, irmãos, como é que era o nosso coração antigamente, irmãos? Verso 18, o nosso coração era endurecido. Nós tínhamos um coração, irmãos, de pedra. E vocês lembram, irmãos, o que é o poder de Deus? A Bíblia diz, irmãos, que Deus tem o poder de pegar um coração de pedra e transformar em um coração de carne. A pergunta é a seguinte, irmãos: pedra é maleável? Eu consigo trabalhar uma pedra? Não. Mas um coração de carne, ele pode ser trabalhado por Deus. E era assim que era o nosso coração. Nosso entendimento era obscurecido. O resultado do coração que se fechou para Deus gera uma ignorância espiritual, não a falta do intelecto. Sabe por quê, irmãos? Porque aí fora existe um monte de gente que não quer saber de Deus, mas são extremamente intelectuais. Esse coração endurecido, irmãos, ele não vai perder a intelectualidade, mas ele vai perder relacionamento. Antes de você ter um encontro com Cristo e eu, nós tínhamos relacionamentos com Deus? Não, ele estava quebrado. Mas muitos de nós, irmãos, eram cheios de conhecimento, de sabedoria. E quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, ele vai nos dar um entendimento de uma progressão. Nós tínhamos um coração obscurecido, que eram separados de Deus, que gerou uma ignorância espiritual e gerou uma total dureza do nosso coração. É a sequência que o texto nos mostra. E um coração que não é maleável, irmãos, ele não pode ser trabalhado por Deus. Mas ele continua dizendo no verso 19: nós éramos insensíveis. Olha o texto. Eles se tornaram insensíveis, anestesiados pelo pecado, irmãos, entregando-se à libertinagem, à ganância, de cometer todo tipo de impureza. Era assim o nosso coração, irmão, insensível. Mas quando Paulo fala isso, Paulo fala para nos advertir também na igreja, porque muitos de nós estamos na igreja,
Mas muitas vezes o meio, o seu coração está insensível. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: meu irmão, isso que você está fazendo, irmão, não gera glória para Deus. Essa atitude que você teve não é uma atitude agradável nem para Deus, nem para você como templo do Espírito Santo, nem para a igreja. Olha a resposta da pessoa: ah, nada a ver, você está sendo religioso demais. Vocês estão entendendo o perigo da insensibilidade do pecado? Nós não vamos parar para dar ouvido à pessoa e dizer assim: pensando bem, a minha atitude não foi uma atitude muito boa. Sabe por quê, irmãos? Todos nós podemos errar. O problema é o que eu faço com o meu erro. Quando eu estou insensível e o irmão vem me corrigir de alguma forma. Porque o que é pecado? É errar o alvo, irmãos. Pecado é quando a gente sai da rota de Deus. E aí o irmão tenta nos colocar na rota de novo. E nós dizemos assim: ah, nada a ver. Isso é só um momento. Entendeu? Eu até achei muito bom. Mas, irmãos, cuidado. Para nossa mente não já está sendo insensível ao corrigir de Deus. Você sabe, irmãos, por que Deus usa pessoas para nos corrigir? É porque nós já não estamos dando mais ouvidos ao Espírito que está dentro de nós. E está nos alertando que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Deus precisa usar algo externo para nos trazer para os trilhos. Eles perderam toda a sensibilidade. E o interessante, irmãos, que nós perdemos a sensibilidade. O que vem depois da perda da sensibilidade? Nós nos entregamos à dissolução. A nossa vida vira dissoluta. E o que acontece? Com avidez, com rapidez, com muita pressa, nós vamos cometer todo tipo de impureza. Eu quero deixar um negócio para vocês, irmãos, nessa manhã. O pecado nunca permanece estático. Sabe aquele negócio que o cara vai assim: não, eu só pequei uma vez, não vou pecar mais. O pecado está estático. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, o pecado nunca permanece estático. Se você não tomar cuidado, ele escraviza e dirige toda a minha e a sua vida. Cuidado, irmãos, com insensibilidade, porque pode nos trazer prejuízos muito grandes. E quando eu pego esses versículos, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para nós nessa manhã. O pecado, irmãos, continua a anestesiar a consciência. A minha pergunta para nós nessa manhã é o seguinte: como está a nossa sensibilidade ao pecado hoje? E eu me incluo nisso. Como está a sensibilidade do pecado hoje em nossa vida? Será que nós já não perdemos a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus dizendo assim: o caminho está errado, a atitude não foi certa, vamos voltar para o trilho? Será que a gente já não perdeu a sensibilidade de ouvir alguém dizer: olha, o que nós estamos fazendo não condiz com as coisas de Deus? E a gente está dizendo para ele: você é religioso, não tem nada a ver. Que esse, Vitor, é o jargão de hoje. Você chega para alguém e fala assim: meu irmão, isso é pecado. Nada a ver, mano. Nada a ver. É o jargão de hoje. E quando, irmãos, nós ouvimos alguém em pecado dizendo nada a ver, é um perigo de que a sua sensibilidade já foi corrompida.
Mas Paulo não para aí. Verso 20, 21, 22 e 23 e 24. Na sua Bíblia. Entretanto, não preste muita atenção. Entretanto, no 20, não foi assim que vos aprendeste de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver fostes instruídos, a vos desperdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem, irmãos, se corrompe por desejos enganosos. Ele pode desejar, mas todo desejo dele vai levar para a morte. A Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parecem bons, mas o fim é a morte. 23. A serdes renovado no vosso modo de raciocinar. A mente precisa passar por transformação. E vos revestíveis o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Lembra que o Caio falou aqui que a nossa busca, irmãos, e o que Deus quer de nós é que a cada dia nós parecemos mais com quem? Com Ele, com Deus. É que a nossa imagem seja parecida com a imagem de Deus. E dá a impressão que parece ser uma heresia. Não, não. Porque lá no Éden, quando Deus nos criou a imagem dele. O pecado é que quebrou o espelho. Quando Adão olhava no espelho, ele não via Adão, ele via o próprio Deus, porque era a imagem de Deus. E Paulo aqui vai nos advertir a isso. A vida cristã, irmãos, não é apenas parar de fazer coisas ruins. O Caio falou aqui. É uma troca de identidade. Paulo usa a metáfora da troca de roupa. O nosso problema, irmãos, é que quando nós olhamos para algumas pessoas, parece que a identidade ainda é do velho homem. O RG não mudou. E Paulo está dizendo, cristianismo, irmãos, é mudar de identidade. Nós temos novos sobrenomes. Verso 21 e 22, irmãos, presta atenção. Cristianismo, irmãos, não é aprendermos dogmas de igreja. Cristianismo não é só aprender sobre um grupo de doutrinas que a igreja ensina. Cristianismo não é somente parar de fazer coisas ruins. Porque no verso 20 e 21, Paulo vai nos dizer: vocês têm aprendido com quem? E a pergunta é o seguinte: nós temos aprendido a ser cristãos com quem? E olha, que Paulo diz que nós devemos aprender, não é somente de Cristo, é aprender a Cristo. Porque é muito fácil nós aprendermos de Cristo. Mas é nós aprendermos a Cristo. Não entendi, pastor, vou explicar para você. Cristianismo não é colocar em prática o que Jesus ensinou. Cristianismo é viver como Jesus viveu. Sabe por quê, irmãos? Cumprir o que Jesus mandou cumprir, tem um monte de religiões que cumprem. Por exemplo, se você for num centro de Umbanda, eles vão ser generosos, vão ou não vão? E Jesus não nos ensinou a ser generoso? O nosso problema não é pegarmos umas regras que Jesus disse que a gente deveria viver. Paulo diz, nós temos que viver a Cristo, como Ele viveu. O nosso maior problema, irmãos, é que nós vivemos o cristianismo
somente pautado naquilo que ele nos ensinou. Mas na prática da vivência, nós encontramos Cristo nas pessoas. Irmãos, como é triste você falar de um cristão para alguém e alguém diz assim, crente igual aquele? Deus me livre. Prefiro ir para o inferno. Quem nunca ouviu isso da boca de alguém, irmãos? Mas o cara vai para o culto, o cara dizima, o cara oferta, o cara fala em língua, o cara profetiza, o cara faz um monte de coisa. Cumpre as regras que Jesus mandou, está tudo certinho. Mas quando eu olho para a conduta da vida dele, eu não consigo encontrar quem? Cristo. Por isso que no verso 20, a ideia aqui é aprender a Cristo, não é somente de Cristo. Cristianismo, irmãos, não é apenas aprender sobre uma doutrina, é aprender sobre a pessoa de Cristo. Quem era a pessoa de Cristo? Eu preciso viver a pessoa de Cristo. Olha o que ele diz, mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Observe o verbo, irmãos, verso 20 e 21, aprender de Cristo, ouvir a Cristo e instruídos por Cristo. E aí está escrito discipulado. A nossa vida, irmãos, ela tem que girar em torno somente de Cristo. E quando eu olho, irmãos, para isso, eu aprendi de Cristo, ouvi dele e fui instruído. Para que é que nós somos instruídos, se não é para colocar em prática? Verso 22. O cristianismo, irmãos, não consiste apenas em conhecer doutrinas, mas em conhecer a Cristo. E como é que eu vou mostrar isso na prática, irmãos? Verso 22. O homem que conhece a Cristo, que vive o Cristo, a primeira coisa que ele faz é se despojar. Deixar de lado a velha natureza. Por que eu tenho que deixar de lado a velha natureza, irmãos? Porque essa velha natureza, ela se corrompe. Mas ela se corrompe por quê? Por desejos enganosos. Irmãos, como eu sei que alguém se arrependeu de verdade? Quando ela se despoja, quando ela deixa. Como é que eu consigo entender que alguém se arrependeu de verdade, se de vez em quando ela faz as mesmas coisas? Que arrependimento é esse? Vocês já tiveram experiência de alguém que fala assim, olha, eu estou muito arrependido, Roberto, me desculpe. Eu, Roberto, enche o coração de alegria. Mas tá bom, meu irmão, tá tudo certo. Quando menos o Roberto espera, a pessoa erra na mesma coisa. Mas ele vai dizer assim, Roberto, você sabe que a carne é fraca, mas eu estou arrependido de novo, você me perdoa? Paulo vai nos mostrar que o verdadeiro arrependido, ele se despoja da velha natureza. Verso 22. É se despir do velho homem. Porque se a gente ainda continua magoando pessoas, ferindo pessoas, machucando pessoas, dividindo pessoas, é porque a velha natureza está em ação ainda. Olha que coisa interessante, irmãos. Quanto ao trato do passado, velho homem, a natureza era dominada pelo pecado, irmãos. Como eram os nossos desejos? Totalmente enganosos. Essa é a nossa vida da conversão. Agora, olha que coisa interessante para a gente, irmãos, agora em Cristo. Os nossos desejos, quando eles estão fixados em Cristo,
Quantos são enganosos? Nenhum. Mas quando nós estávamos no mundo, os nossos desejos eram enganosos, irmãos. Quantos planos nós fizemos achando que o nosso braço ia resolver o problema? E quando eu menos esperava, tudo ia de água abaixo. Mas quando os meus desejos estão alinhados aos desejos de Deus, quantos podem ser frustrados? Nenhum. Então eu convido você nessa manhã a se despir do velho homem. Mas nós não vamos ficar nus. Verso 23. Paulo diz: eu tiro o velho homem, mas eu preciso renovar, colocar algo novo no lugar. Verso 23. A transformação começa onde, irmãos? Na mente. Infelizmente, irmãos, existem alguns lugares que o caminho é o inverso do caminho do Evangelho. Semana passada eu estava falando com a minha cunhada, ela está indo para a igreja, e durante uns 2 meses eu não toquei em assunto de igreja com ela, não toquei. E aí no feriado ela foi lá em casa, que a neném ficou lá com a gente lá, e ela foi buscar a neném. E eu sentado no sofá, não disse nada. E aí de repente ela puxou um assunto de igreja. Eu falei: opa, agora é a hora. E se ela não tivesse puxado assunto de igreja, irmãos, eu também não diria nada. E aí ela falou que ela sentiu um negócio gostoso no culto e tal, e daqui a pouco ela estava fazendo as mesmas coisas. E eu estava explicando para ela que em alguns lugares o caminho é o inverso. O louvor é para o coração, a pregação é para o coração, o culto é para o coração, os retiros é para o coração. Mas deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Nada que chegue ao nosso coração, e eu preciso entender para você, irmãos, eu estou falando aqui de emoções, só de emoções. Nenhuma emoção chega à sua mente. E eu estava explicando para ela: o Evangelho é para a mente. Quando eu entendo o Evangelho transforma a minha mente, ele transforma as minhas emoções, as minhas vontades, as minhas atitudes. Tudo em mim passa por transformações. E eu estava falando, o problema é que às vezes você está num lugar no caminho ao inverso. Você vai sentir aquela coisa gostosa do retiro espiritual, e você volta assim, parece que você está pisando nas nuvens. Só que quando o dia chega, a semana começa a vir um monte de turbilhão de coisas. A emoção não conserva isso que nós recebemos. Por isso, irmãos, no verso 23, a transformação precisa começar pela mente. A nossa mente precisa ser renovada. O espírito de entendimento nosso precisa ser renovado. Porque quando o meu espírito de entendimento é renovado, tudo em mim passa por transformações. E o velho homem tirado, o que ele coloca agora? Uma nova mente. Uma mente transformada pelo Espírito de Deus. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Não podemos entender pelo coração nunca. Todo entendimento tem que passar pela nossa mente. E é por isso, irmãos, que tantos casamentos falem quando os problemas começam a vir. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo coração. E eu sempre digo, irmãos, quando a minha esposa me conheceu, parecia 2 coraçõezinhos piscando nos olhos, assim, quando ela me viu pela primeira vez. Entendeu? Novo, bonito, né? Eu já estou meio estragado, não é?
Mas ele olhou para mim assim, pai, aquela coisa, sabe? Entendeu? Mas quando o nosso casamento é dirigido por emoções, quando ela olha para mim, eu estou velho, gordo, cansado, já não sou mais daquele gatinho que ela viu aí há 20 e tantos anos atrás. E o que acontece com a gente, irmãos? Nós deixamos uma de 50 e trocamos pela de 25, porque está bonitinha, está tudo enxuta, está tudo recalcado, está tudo no lugar. Mas eu preciso entender, a minha esposa vai envelhecer, o meu esposo vai envelhecer. A pergunta é, em que está alicerçado o meu casamento? Se é somente nas emoções, nas primeiras tribulações o casamento fala. Por isso, irmãos, amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Eu decidi amar, independente de qualquer coisa. E é disso que Paulo está falando aqui. Quando eu entendo que amar a Deus não é um sentimento, mas uma transformação de mente, pode vir o vendaval que vier, a tribulação que vier, pode cair os céus inteiros sobre a nossa cabeça, nossa fé não será abalada. E aí a gente vê pessoas, irmãos, que chegam na igreja, aquele calor, e vai, e quando você menos espera, a primeira tribulação, a pessoa joga tudo para o ar. Sabe por quê, irmãos? Porque o encontro que ele teve com Cristo foi um encontro emocional. E deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Eu sempre digo, você sabe por que a Bíblia é tão dura com a gente? Já pararam para pensar? Porque a Bíblia é dura, irmãos. Eu não consigo entender como alguém diz, olha, vem para a minha igreja e Deus vai resolver todos os seus problemas. Eu não consigo entender isso. Porque a Bíblia é dura. Sabe por que a Bíblia é dura, irmãos? Conosco? Porque a vida é dura. Nós pegamos uma ideia de que a igreja é um hospital. Mas quando nós olhamos para o contexto bíblico, a Bíblia nunca foi um hospital. A Bíblia é um quartel-general preparando os soldados para uma guerra. Quem é o nosso general? Cristo. Se tem general, tem o quê? Exército. Se tem exército, tem o quê? Um quartel-general onde os soldados são treinados. E aí, irmãos, a gente fica com o negócio de, não, igreja é hospital. Aí fica um monte de doente. Não, hospital é lugar para quê? Para doente. Eu entendo que dentro do quartel tem um hospital. O soldado chega ferido, passa pelo hospital, é tratado no hospital e volta para a linha de frente da guerra. O nosso problema é que a gente vem para o hospital, entra no hospital, deita no leito do hospital, fica deitado no leito do hospital, comendo 3 comidas por dia no hospital, deitado no leito, sendo bajulado por um monte de médico. Irmão, quer vida melhor que essa? Explica para mim. Principalmente quando o hospital é particular, né? O público é meio complicado, mas tá particular, comida gostosa, uma beleza. Sai daqui para quê, irmãos? Mente. Renoveis no espírito do vosso entendimento. A transformação da nossa vida não é de fora para dentro, irmãos. Alguém vai dizer assim, olha, pastor, aquela pessoa é crente de verdade, viu? Por quê? Olha, pastor, aquela menina ia para balada, mas agora não vai mais não. Agora é crente. Olha, pastor, aquela
aquela menina lá, pastor, ela é crente de verdade. Por quê? Pastor, você tinha que ver as roupas que ela vestia, pastor. Mas agora ela se veste bem decente. Prestou atenção, irmãos, como é que nós medimos o cristianismo das pessoas? Quando nós vamos para o Evangelho diz que a transformação é de dentro para fora. Deus trabalha dentro. Porque se o trabalhar for só de fora para dentro, irmãos, nos primeiros percalços da vida, nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Mas Paulo não para, né, irmãos? Como é que nós podemos renovar a nossa mente, irmãos? Primeiro, nós temos que pensar biblicamente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém chega e fala assim, Roberto, o que você acha disso, Roberto? Aí, obviamente, Roberto acadêmico, cheio de conhecimento. Olha, meu irmão, eu acho que é assim. Ei, nós não temos que dar nossas opiniões em questão de vida. Em questão de vida, as opiniões têm que ser bíblicas. Então, pensar biblicamente. Você já parou para pensar, irmãos, quando alguém chega e fala, pastor, é o seguinte, olha, o casamento não deu muito certo, a minha mulher é desse jeito. Meu irmão, não está dando certo não? Divorcie, irmão. Ser feliz. Não é fácil dizer isso, irmãos? Mas quando o nosso pensamento é bíblico, nós vamos sentar com um casal e achar estratégias bíblicas para salvar o casamento. Como é que nós podemos ter essa mente transformada? Discernindo a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes você fica assim, meu Deus, eu estou perdido na igreja, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Você já pararam para pensar? Já passou a cabeça de vocês isso? Eu não sei se eu vou para o grupo de louvor, eu não sei se eu vou para o grupo de evangelismo. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Que pensamento fútil. Eu não estou falando jogando pedra no seu pensamento. Você sabe qual é o grande desejo, a grande vontade de Deus para mim e para a sua vida? Só tem uma vontade. É que nós possamos ser iguais a Cristo. Essa é a grande vontade de Deus. Que nós possamos a cada dia parecer mais com o seu filho. Não é isso que a Bíblia diz? E a gente fica tentando se localizar dentro da igreja, no culto, onde é que eu vou me encaixar? Quando você entende que a vontade de Deus é que você pareça mais com Cristo, quando você se achar em Cristo, você acha o teu lugar. Deus só quer que você pareça com o filho dele. O resto, ele vai acrescentar na sua vida. Mas enquanto você não se encontrar em Cristo, você não se encontra na igreja. Você não se encontra na família. Você não se encontra no trabalho. Você não se encontra na vida. Terceira coisa, submeter-se à vontade dele. O meu problema, irmãos, é que às vezes eu quero descobrir a vontade de Deus. Descobrir. Deus me disse, não, assim não. Não, assim não. Eu pensei que era outra coisa. Vida de santidade? Não. Eu pensei que era ser apóstolo. Vida de santidade é descobrir a vontade, não submeter-se a ela. Submeter-se à verdade de Deus. Terceira coisa, irmãos, revestir, verso 24, vestir a nova natureza, criada à imagem de Deus, em justiça e santidade. Verso 24. Agora eu vou revestir, vou colocar uma nova natureza na minha vida. E quando eu coloco essa nova natureza na minha vida, irmãos, eu vou me parecer à imagem de Deus. Em quê? Em justiça e santidade. Lembra? O que Deus quer que nós sejamos? Iguais a Ele. Voltar a ser a imagem de Deus na terra. Meus irmãos, as pessoas precisam olhar para a gente e encontrar Cristo.
É muito fácil a Érica dizer assim, olha irmã, vai visitar a minha igreja, é uma bênção, irmão. Você não sabe como é a bênção a minha igreja. Só que a pessoa não está querendo vir à igreja. A pessoa está tentando enxergar Cristo na Érica. Se as pessoas não enxergarem Cristo em nós, irmãos, não é trazendo-as para a igreja que vai resolver o problema. Mas nós queremos trazer para a igreja. Mas nós não queremos nos parecer com Cristo. As pessoas precisam querer vir à igreja, porque olharam para a vida do Vitor e viram uma transformação imensa na vida do Vitor. E aí ele vai dizer assim, o que causou isso na tua vida, cara? Olha, porque eu te conheci de um jeito, e olha como você mudou completamente. Cristo fez isso. Mas aonde é que eu consigo encontrar isso? Vem, eu tenho uma comunidade, um monte de gente que parece comigo. Mas a gente acha que trazer pessoas somente à igreja resolve todos os nossos problemas. O novo homem foi criado segundo Deus. Não é segundo Adão, é segundo Deus. Foi criado em quê? Em justiça. Para quê? Para viver em santidade e em verdade. 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar o quê? A mentira. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só mesmo corpo. Estremeci de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que estão atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Em outras traduções, divisão, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminado do meio de vocês, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondoso, compassivo para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou. Paulo chega agora, ele fala assim, olha, tira o velho homem, se encha de Cristo, coloque algo novo, agora vamos para a prática. Sabe por quê? Porque nós somos muito bons na teoria. Não é? O problema é o seguinte, o que você faz na semana quando você aprende aqui no domingo? Paulo diz, agora vamos para a prática. Como é que eu conheço um crente cheio do Espírito Santo? Que teve uma vida transformada, sua mente é outra. Paulo sai da teoria e vai para a prática. Ele contrasta o despojar-se, o velho, com o revestir-se, o novo. Em 5 áreas da nossa vida. Eita, áreazinha terrível da nossa vida. Vamos trabalhar para a gente terminar? Primeira coisa, verso 25. Não podemos viver sem comunicação. A nossa linguagem, a nossa forma de nos comunicarmos precisa ter passado por mudança. Olha só, lembra que eu falei para vocês, lá no início, que aquilo que não une, divide. Primeira parte do capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da igreja. E Paulo quem vai dizer o que pode dividir essa igreja. Primeira coisa que Paulo enfatiza, deixa a mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque nós mentimos descaradamente, por qualquer motivo. Não sei se vocês já passaram por isso. Só um exemplo, tá, irmãos? Tá lá, a Dione em casa lá e tal. Aí chega lá o cobrador na porta dela. Vitor, desce. A Dione tá aí.
nossos filhos, né? Ô mãe, tem um rapaz no portão lá. Fala que eu não estou não. Vai lá, fala que eu não estou. Irmãos, nós mentimos descaradamente. E o pior de tudo é que nós ensinamos nossos filhos a mentir também. Não, cá entre nós aqui, ó, ninguém está vendo. Só aquela câmera filmando, eu vou colocar na internet. Quem de nós nunca fez isso? Aí você fala assim, o pastor fala assim, cara, por que você não vem domingo? Pastor, não vem domingo, pastor. Mas olha, meu irmão, uma tribulação tão grande. Não, ele não vem domingo porque ele ficou dormindo em casa. E a gente quer ficar mentindo uns para os outros, irmãos. Paulo dá logo no meio, no nosso meio, é para acabar com a gente, 25. Entendeu? Deixe de mentir uns para os outros. E o que a gente vai se vestir? Da verdade. Pastor, eu não fui para o culto, pastor, porque eu fiz esse curso, eu fiquei dormindo até mais tarde. Não tem problema, meu irmão. Pastor, eu não fui porque eu fui para o parque com a minha esposa. Não tem problema. O pastor só manda mensagem porque ele fica preocupado, só isso. Deixe de mentir, se vista de quê? Da verdade. A pergunta é, pastor, por que eu tenho que parar de mentir? Olha no texto 25. Porque somos membros do mesmo corpo. Quando nós mentimos, nós dividimos o corpo de Cristo. Lembra do primeiros capítulos, 16 versículos? Unidade. A mentira divide, irmãos. A mentira divide igreja, a mentira divide família, a mentira divide casal, a mentira divide empresa, a mentira divide. Deixando a mentira, irmãos, cada um fale a verdade, mas fale a verdade com amor. Lembra que nós pregamos no domingo passado? Verdade sem amor é brutalidade, irmãos. E às vezes a gente chega com a nossa verdade na cara do outro e vomita, e realmente você estava com a verdade. Mas a forma com que você faz machuca o outro. Mas Paulo, irmãos, ele vai enfatizar a mentira. Por que a mentira tem que ser tirada da nossa vida? Porque a mentira destrói a comunhão. Um casamento, irmãos, pode ser muito forte. Uma mentira pode destruir a fortaleza de um casamento. Mas Paulo, irmãos, vai trabalhar a segunda coisa, tá? A nossa conversa, né, a nossa comunicação não pode ser truncada com mentira. Mas Paulo vai dizer sobre as nossas emoções. 26 e 27. Olha o que Paulo diz. Deixe o furor e o ressentimento. Isso aqui é emoção. Estou furioso, irmãos. Eu posso até ficar furioso por um momento. Mas quando isso passa a ser ressentimento, aquilo vai criar raízes dentro do meu coração. E para arrancar fica mais difícil. Dá para entender? Deixe o furor e o ressentimento. Se vista de quê? De autocontrole. A pergunta que eu faço para vocês: quem que mora dentro de vocês aí? Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: por que ele não consegue controlar a nossa vida? Por que ele não consegue controlar nossas emoções? Por que nós somos gente tão descontrolada? Não é negócio de pensar? Qual é o motivo, irmãos? Aí é isso que eu quero. Por que é que eu não posso, no verso 26 e 27, dar lugar ao furor e ao ressentimento? Ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Aí a primeira coisa que vem na nossa mente: Satanás entrou no nosso corpo. Eu fiquei alimentando o furor, o ressentimento. Satanás entrou porque ele achou uma brecha e entrou na nossa vida. Quando Paulo escreveu não deis lugar ao diabo, eles entendiam o que Paulo estava dizendo. Porque diabo, irmãos, não é um nome próprio. Diabo é um adjetivo. O que Paulo estava dizendo?
Não deis lugar à divisão. Porque diabo é dividir. Diabo é acusação. Para aquele povo, eles entendiam o que Paulo estava escrevendo. Por que, irmãos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Marcos 7, do 20 ao 23. Para você ver que a gente não precisa de um diabo para ser desse jeito aqui, ó. Com furor e ressentimento. Acabou no céu? Mas nós estamos terminando. Marcos 7, 20 ao 23. Nós já vamos terminar, gente. Prometo para vocês. É texto sagrado, pastor, vai embora. Marcos 7, de 20 ao 23. Você vai aprender que você não precisa de um diabo entrando em você, um ser espiritual cheio de chifre com rabo. Olha o que está dentro da gente. O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração do homem sai maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídio, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e é isso que contamina o homem. Está vendo que quando Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo, ele está falando, não dê lugar à divisão, porque nos versos anteriores ele está falando de unidade. Sabe por quê, irmãos? Furor, ressentimento gera divisão. Fica furioso com o irmão, fica com ressentimento do irmão. Aí o Genilson faz um negócio comigo e me machuca muito. Aí eu vou chegar para o Caio e falar assim, Caio, o Genilson fez um negócio comigo, rapaz, que eu não imaginava. Aí o Caio, não usado sabedoria pelo Espírito Santo, diz, pastor, o que foi? Fiz isso. Realmente, pastor. Que atitude macabra. Que atitude terrível. Aí o Caio encontra a Nadir e diz assim, Nadir, você não sabe o que o Genilson fez com o pastor. Aí não tem jeito, irmão. A gente vai dizer assim, não conta logo, por favor. Quando menos se espera, a igreja dividiu o seu corpo, porque o Genilson é parte dele. Então, quando Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo, ele não está falando do ser. Ele está falando, não deis lugar à divisão. Porque o adjetivo de diabo é dividir. Mas ele vai continuar, irmãos. Irai-vos e não pequeis. Toda ira é pecaminosa? Não. A Bíblia diz que Jesus se irou, chegou lá e quebrou tudo lá no templo. Mas, irmãos, a nossa ira, muitas vezes, ela é pecaminosa, porque ela não é uma ira de Deus. Não é, você não fica irado, irmãos, quando a santidade é quebrada. Já prestou atenção, irmãos? Quando a santidade é quebrada, a gente não fica irado, não. Quando nós pecamos, nós não ficamos irados com nós mesmos. Mas quando o irmão peca, que absurdo, diaconisa Laís, que absurdo de pecado. Eu nunca imaginei que o Roberto faria isso. Mas a gente não se ira com os nossos próprios pecados. E aí, irmãos, a gente fica alimentando o ressentimento, guardando mágoas. E nós, seres humanos, a primeira coisa, quando alguém nos machuca, nós buscamos não justiça, buscamos vingança. Sabe quando alguém diz assim, esse miserável tinha que ficar e apodrecer na cadeia, mas a justiça deu 30 anos para ele. O que seria justo? 30 anos, tá certo. Que ele fique 30 anos. Mas nós não, nós queremos que esse miserável fique, apodreça e morra na cadeia. A pergunta é justiça? Não, é vingança. Verso 28. Diz assim, olha, para de roubar. Agora você precisa trabalhar. E a pergunta para a gente, irmãos,
Por que é que o trabalho dignifica o homem? Por que é que Deus instituiu o trabalho? Quem instituiu o trabalho, irmão, não foi o diabo, não foi Deus. Ah, pastor, Deus colocou o trabalho para a gente cuidar da nossa família. Deus, irmãos, olha para o texto bíblico. Por que você tem que parar de roubar e começar a trabalhar? Não é só para cuidar da nossa família, irmãos. Quando nós trabalhamos dignamente, nós temos sustento para cuidar daqueles que não têm. Por isso que nós trabalhamos, irmãos. Porque dentro da comunidade do corpo de Cristo, vai ter pessoas passando por necessidade. Mas nós trabalhamos dignamente para sustentar aqueles que não podem muitas vezes trabalhar. 29. Deixa as palavras torpes. O que são palavras torpes, irmão? Fofoca, palavrão e os insultos. Vista-se de quê? De palavras que edificam e transmitem graças aos que ouvem. Motivo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Conversa destrutiva, linguagem pura, fofoca. Mais uma vez, temos que parar de falar mal uns dos outros. Ofensa. Verso 30 ao 32. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele entristece quando o cristão vive em pecado. 31. Removendo os pecados relacionais. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Cultivando o quê? As virtudes. Nós temos que ser bondosos, compassivos e perdoadores. E é tão difícil perdoar pessoas, irmãos. Mas eu não perdoo porque perdão é um sentimento. Eu perdoo porque Cristo decidiu me amar e me perdoar. Ele não teve um sentimento por nós. Ele tomou uma decisão na cruz do Calvário. Então por que eu perdoo as pessoas? Porque eu decidi perdoar as pessoas. Que nessa manhã nós possamos ter sido instruídos pelo Senhor. Que saímos daqui essa semana, possamos colocar em prática tudo isso, com a unidade do corpo de Cristo. Cristão não é aquilo que a gente acha que é. Cristão é muito mais profundo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém.